Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a prof está aqui de volta, gravando a nossa aulinha. A gente ainda não consegue ter o nosso quadrinho aqui, mas a prof vai dando um jeitinho, vai sempre dando um jeitinho aqui de organizar alguma coisa para vocês, tá certo? Então, hoje, na nossa aulinha, a gente vai trabalhar com língua portuguesa, natureza e sociedade e matemática, com um livro, tá certo? Então, ó, hoje quarta-feira, dia 23/9/2020, a gente inicia a nossa aula do primeiro ano, tá certo? Agora, então, aquele conselho que a prof sempre dá, né? Organizar um cantinho tranquilo, com bastante calma, para a gente dar continuidade à nossa aulinha, tá certo? Pega o seu material, ó, pega aí os 3 livrinhos que a gente já vai precisar usar, ó, esses 3 livrinhos, o seu penal, sua borrachinha, procura um lugar tranquilo, calmo, aproveita para ir no banheiro, para tomar uma água se você precisar, e depois volta aqui para a prof dar continuidade, tá certo? Então vamos lá, galerinha. No nosso livro hoje de língua portuguesa, a gente vai começar por esse livrinho aqui de língua portuguesa do primeiro ano, tá? A gente vai trabalhar falando ainda, continuando a falar sobre o poema e sobre algumas atividades propostas aqui bem bacana que o livro está trazendo para a gente, tá certo? Então, nesse primeiro momento, a prof vai compartilhar a telinha com vocês. Olha lá, a prof vai compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa a prof ver aqui. Ó, aqui, telinha compartilhada com vocês, tá? A gente, na nossa última aula, trabalhamos com esse poema, Assim, Assado. Nesse poema, a prof falou com vocês sobre versos e estrofes. O que são versos e o que são estrofes. E a gente viu que versos são cada frase do poema. E que as estrofes são esses conjuntos, ó, de versos, tá? A prof falou lá do poema da bailarina, lá para vocês e tudo, certo? Então, depois a gente fez, como atividade no nosso caderno, a gente contou quantos versos e quantas estrofes a gente tinha, certo? E anotamos no nosso caderno. Depois a gente retirou do poema as palavrinhas que rimavam no poema, tá? A gente trabalhou lá com as palavrinhas que rimam. Então, vejam só. Quantos versos a gente tinha nesse poema? Vamos contar agora juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 versos a gente tem, tá? Então, veja se você anotou aí, 35 versos. Depois, vamos contar quantas estrofes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? 11 estrofes, tá joia? Então, corrige aí. E depois a gente trabalhou com as palavras que rimam. Quais são as palavras que rimam em cada estrofe desse poema? Então, veja só. A prof vai falar para vocês. Na primeira estrofe, a gente não tem nenhuma palavrinha que rima ali, né? Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Mas no segundo, a gente já tem a palavrinha esbranquiçado e assado. No terceiro, pesada, quadrada. No quarto, aventureira, banheira. No quinto, encantado, penteado. No sexto, coroca, minhoca. No sétimo, aprendiz, nariz. No oitavo, nanico, pinico. Na nona estrofe, fiada, molhada. Na décima, moderno, caderno. E na 11ª, pirado, telhado. Então, vocês perceberam que todas essas palavrinhas que rimam, elas têm um som da sílaba final iguais. Como, por exemplo, a que a prof vai mostrar agora aqui para vocês, ó, né? Pirado. Olha aqui a sílaba.
pirado, telhado. Ó, essas duas sílabas aqui, elas possuem o mesmo som. Pirado, telhado. Por isso a gente fala que elas palavras rimam, né? Porque o som delas rimam. Como a gente tem ali, esbranquiçado, assado, né? Tem o mesmo som, não é verdade? Aprendiz, nariz. Olha lá, fiada, molhada, moderno, caderno, pirado, telhado, né? Então, são essas as palavrinhas que rimam. Você já descobriu outras palavrinhas que rimam? Pensa em outras possíveis palavrinhas que rimam. Pois a gente vai trabalhar com isso. Agora, na próxima página, a gente tinha que responder aqui, ó, né? As estrofes do poema Assim Assado sempre começam com era uma vez. Isso dá ideia de que será? Então, do Assim Assado, a estrofe do poema começa era uma vez, era uma vez, era uma vez. Quando a gente escuta isso, dá ideia do quê? De contar uma história, que uma história vai ser contada, que vai ser dada uma notícia ou iniciada uma conversa? O que vocês acham? Que vai ser contada uma história, né? Sempre que a gente ouve era uma vez, a gente sente essa ideia de que vai ser contada uma história, né? Vou se ajeitar aqui, porque dói a coluna da prof. Então, a gente vai assinar a primeira bolinha. Número 2. As situações apresentadas nas estrofes parecem fantasia ou realidade? Por quê? As situações apresentadas lá no poema, né? Como, por exemplo, fala ali, né? Era uma vez um faxineiro moderno, lavava a calculadora, dava banho no caderno, né? Será que isso é realidade ou é imaginação, fantasia? Será que existe mesmo um vendedor, um faxineiro que vai lavar a calculadora e vai dar banho no caderno? Né? Será que se a gente lavar uma calculadora, né, e molhar o caderno, eles vão continuar funcionando? Será que a gente joga futebol com uma bola quadrada, como fala lá na estrofe, né? Na terceira estrofe, era uma vez um time da pesada, jogava futebol com uma bola quadrada? Isso é possível? Não, né? A gente sabe que isso não é possível, porque jogar futebol com uma bola quadrada, a bola não rola, não vai ter como a gente correr atrás da bola, né? Se a gente molhar uma calculadora, lavar um caderno, eles não vão funcionar, o caderno vai rasgar, a calculadora vai pifar, né? Então, a número 2, as situações apresentadas nas estrofes parecem fantasia ou realidade? Fantasia. Por quê? Porque não é possível, né? Rolar uma bola quadrada, não é possível dar banho no caderno, né? E essa é a explicação a justificativa da nossa resposta. Por quê? Porque as coisas ali estão fora da realidade, né? Elas não acontecem no mundo real, tá? Então, essa é a resposta correta. 3. Releia o poema e faça o que se pede. Aqui também é uma resposta pessoal de vocês. Circule a estrofe que apresenta uma situação que você acha que seria possível de acontecer lá na Terra do Contrário. Lá no poema da Terra do Contrário. Qual dessas situações aqui do poema a gente poderia dizer que seria possível acontecer na Terra do Contrário? O que vocês acham? Tá? Circula aqui qual dessas estrofes vocês acham que é possível. Depois, vocês tinham que fazer um desenho para representar a estrofe escolhida, tá? E aí, isso também era uma resposta pessoal de vocês. Joia, galerinha? Então, organizem aí as ideias, essa correção, para a gente ir para a página 25. Você escreve, né? Então, agora você vai escrever um poema. Mas, é claro, você não vai inventar um poema aí sozinho, sem ninguém, né? A prof vai explicar o passo a passo de como a gente vai construir esse poema. Então, olha lá. Número 1. Agora que você já sabe como chegar ao mundo do Era uma Vez, pense o que mais poderia acontecer nesse mundo e que seria bem divertido de contar para a turma. Você vai pensar o que mais poderia acontecer, né, na nossa imaginação, na nossa fantasia, nesse poema, nesse mundo de Era uma Vez. Então, vejam só. Número 1. Escolha uma situação que só poderia acontecer no mundo Era uma Vez. Então, você vai pensar numa situação e vai escolher aí para descrever essa situação, tá?
Pensa aí. Depois que você pensar, no anexo 1, na página 67, ó, nesse anexo aqui, ó, tá? Aqui nesse anexo, ó, na página, ó, 167, deixa a prof virar aqui assim para vocês verem a página. Ó, página 167, tem esse anexo aqui, ó, tá? Onde você vai escrever o seu poema. Então, lá nesse anexo, você vai fazer assim, você vai pegar ele e escrever uma estrofe só, seguindo o modelo do texto, assim, assado, e conte essa situação. Então, por exemplo, tá? Prof, vai dar um exemplo, você vai pensar e vai construir apenas uma estrofe com 3 frasezinhas, lembrando, né, que nessa estrofe tem que ter 3 versos, uma estrofe e rimas, tá? Você vai tirar como modelo lá o poema do Assim Assado, tá certo? Esse vai ser o modelinho desse poema aqui, ó, do Assim Assado, tá? Então, nesse modelinho aqui, ó, do poema, você vai pensar numa situação que você poderia criar, você vai inventar. Então, por exemplo, lá, né? Era uma vez uma minhoca estranha, pulou da terra e virou uma castanha. Ó, viu? A gente criou. A prof acabou de criar, ó. Viu? Tem 3 frases, uma estrofe, tem 2 palavras que rimam, né? Estranha com castanha, tá? E é isso que você vai fazer. A prof deu só um exemplo aqui. Você vai criar a sua estrofe, tá? Depois que todo mundo criar a sua estrofe, a prof vai juntar todas essas estrofes e nós vamos criar um poema coletivo. Olha só que bacana, galerinha. Então, vamos recapitular. Lá no anexo da página 167, você vai escrever, aqui nesse espaço, ó, do anexo, você vai escrever a estrofe, tá? Ó, tem 1, 2, 3. 3 linhas, quer dizer, para cada frase que você escrever, você vai colocar ali naquela linha, juntando as 3, vai dar uma estrofe, ok? Ótimo, joia. Depois que vocês tiverem produzido, vocês vão mandar foto dessa estrofe para a professora, tá? Cada um de vocês vai mandar essa estrofe para a professora. A prof vai juntar tudo e nós vamos criar um poema. A turma do primeiro ano vai construir um poema. Era uma vez aí, igual o Assim Assado. Mas aí depois a gente vai pensar no título que a gente vai dar para esse poema, a gente vai pensar de que forma a prof vai escrever, montar e a prof vai apresentar para vocês na nossa live, tá certo? Então, mãos à obra, produzir agora, para tudo que você estiver fazendo agora aí, presta bastante atenção, lê se for necessário a página 25 de novo, vai lá no anexo, pega o anexo e monta a estrofe, uma parte aí, uma estrofe, para depois a gente juntar tudo. Vai lá, a prof vai estar esperando vocês aqui, tá certo? Então, galerinha, agora que você já construiu, né, a sua atividade proposta lá da página 25, você já construiu a sua estrofe, a gente vai depois trabalhar aqui com a proposta da página 126 do recital de poemas. E aí, infelizmente, a gente não tem como fazer o poema, recitar todo mundo junto, tá certo? Mas a gente vai montar, a prof vai juntar, vai montar esse poema, tá? A prof vai montar tudo aí para vocês. E aí, esse poema que a prof vai montar, a prof vai depois ler para vocês tudo bem bonitinho, tá joia? Para que vocês possam ver como ficou a estrofe de cada poema que cada criança criou, né? A estrofe que cada criança criou, juntando tudo, como que vai ficar o poema, tá? Então, vamos lá. Desculpa aí pelo barulho, tem um pouquinho de barulho, né? Mas o barulho já vai acabar, tá? Se você não entendeu, volta lá na aulinha de novo para rever, tá? Então, galerinha, a prof não vai conseguir fazer a atividade do jeito que está aqui, um recital de poemas, né?
para que possa ler em grupos, tá? Mas a prof vai juntar tudo e vai ler para vocês, tá certo? Então, olha lá. De olho na imagem. Lá na página 27, a gente tem outra atividade. Quantas atividades que tem para fazer, né? A gente fica até confuso. Uma viagem para a Terra do Nunca. A gente já vai fazer lá, viajar lá para a Terra do Nunca. Ó. Você já ouviu falar na Terra do Nunca? Assim como a Terra do Contrário, a Terra do Nunca é um lugar cheio de imaginação. Lá vivem Peter Pan e outros seres fantásticos. Monte e cole abaixo as peças do anexo 2 da página 169 e descubra de que forma Peter Pan chegou até esse lugar. Então, olha lá, galerinha, na página 27, vocês vão pegar o anexo, o prof vai botar aqui na tela grandona para mostrar para vocês, tá? Deixa a prof botar aqui na tela grandona. Ó, esse anexo aqui, ó, vocês vão destacar, tá? Esse anexo aqui, que está representando a Terra do Nunca, do Peter Pan, e vão montar aqui, ó, como um quebra-cabeça aqui nesse espaço, colando ele, tá? Montar ali o quebra-cabeça e você vai ver o que você vai produzir, qual é a imagem que vai criar ali. E aí, a gente vai colocar ele ali no anexo e vamos colar aqui na atividade aqui, ó, tá? Depois que isso acontecer, a gente vai responder o que é fantasia nessa imagem, ou seja, o que é fruto da imaginação. Vocês vão responder na imagem que vocês montar, que vai parecer um quebra-cabeça, tá? Vocês vão descobrir o que vai aparecer ali na imagem e vocês vão responder. O que vocês percebem que na imagem é fruto da nossa imaginação e o que é de verdade, tá? Se vocês ainda não assistiram o filmezinho do Peter Pan, a prof aconselha para nessa tarde preparar uma pipoca bem gostosa e assistir aí o filme do Peter Pan. Vale super a pena, é uma história bem linda, tem a Sininho, a Tinkerbell, né? Acho que vocês vão curtir bastante, tá certo? Então, por hoje, ufa, né? Chega de atividade, professora, de língua portuguesa, tá? Então, de atividade de língua portuguesa, o que nós temos é hoje. A gente vai fazer a correção das atividades, tá? Vamos criar a estrofe para a gente depois montar o poema, juntar tudo e montar o poema. Então, capricha, usa a sua criatividade, a sua imaginação. Lembrando que cada estrofe a gente tem 3 versos e dentro desses 3 versos a gente tem no primeiro versinho, né? Uma palavra que vai rimar com outra palavrinha no final do versinho, tá? Do último versinho. Então, caprichem. O prof já deu aí até uma dica aí da minhoca estranha que virou uma castanha. Aproveitem isso e já usem aí para usar a imaginação de vocês, que eu tenho certeza que imaginação não falta, tá joia? E aí produzem. Depois, vocês vão brincar lá, recortando as imagens, montando quebra-cabeça e respondendo a questão, tá? Da página 27. E como dica, a prof deixa para vocês assistirem o filmezinho do Peter Pan. Joia? Organizem, façam todas essas atividades de língua portuguesa aí bem direitinho, capricha na letra, vê se escreveu as palavrinhas corretamente. E daí depois você volta aqui, que a prof vai apresentar para vocês a atividade de natureza e sociedade que a gente tem para fazer hoje. Tá certo? Vamos lá então. Então, galerinha, agora a gente vai organizar o nosso material para a gente trabalhar com natureza e sociedade, tá joia? A gente vai abrir nosso livrinho de natureza e sociedade, esse verdinho com azul, lá na página 20, tá? Página 20, natureza e sociedade. Tá joia? A prof tá até anotando aqui a página aqui direitinho para depois a prof não esquecer. Então, natureza e sociedade, a prof vai compartilhar com vocês agora aqui o livrinho, para que a gente possa ver. Na última aula, a gente trabalhou ali, né, o poema, o que é que eu vou ser da bailarina, né? E a gente já trabalhou a correção também. E na próxima página, a gente falou anteriormente sobre as profissões e o quanto é importante, como conversamos sobre isso na nossa live também, né? Quanto é importante a profissão de cada pessoa para nos servir, né? Para nos proteger, nos servir, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos bem-estar, de tudo, né? Muito importante, cada profissão tem o seu valor dentro da nossa sociedade, do espaço onde a gente vive. Mas tem uma coisa super importante.
né, sobre isso. Criança tem profissão? Criança trabalha? É sobre isso que a gente vai discutir agora um pouquinho, falar um pouquinho na página 20. Então, olha lá, criança trabalha? Não, criança não pode trabalhar. No Brasil, existem leis, isto é, regras que protegem as crianças. Mas, mesmo com essas leis, ainda encontramos em nosso país crianças que deixam de estudar, de brincar e de cuidar da saúde para trabalhar. As crianças podem auxiliar a família nas tarefas domésticas, como arrumar a cama, ajudar a tirar a mesa depois das refeições e cuidar do animal de estimação. Mas as tarefas realizadas pelas crianças não podem atrapalhar seus estudos, seu descanso e sua diversão. O que o texto está explicando aqui para a gente? Que criança pode ajudar em casa, sim, né? Mas a criança não pode deixar de estudar, deixar de dormir, de se alimentar para trabalhar lá fora na rua. Muitas vezes vocês já não viram crianças trabalhando nas sinaleiras, né? Vendendo balinha, ou vendendo um biscoito, ou vendendo artesanato, né? Às vezes a gente encontra nas sinaleiras. Hoje em dia a gente não encontra tanto porque é proibido, né? E sempre que a gente vê uma criança trabalhando, a gente deve denunciar para que aquela criança esteja em segurança, para que ela possa ir para casa, na segurança do lar dela, da família, né? Então, criança não trabalha, criança dá trabalho. A prof vai depois deixar um link de uma música bem bacana lá para vocês assistirem. Então, galerinha, criança não trabalha, criança tem que estudar, tem que brincar, tem que se divertir, descansar, mas criança também precisa aprender a contribuir com as tarefas diárias da casa, né? Ajudando a tirar uma mesa depois que come, a organizar os seus brinquedos, né? A organizar aquela bagunça que você faz na sua casa, então você organiza, ajudar a cuidar dos animais, a cuidar das plantas se você tem casa. A gente sempre deve auxiliar a nossa família, dando a ela a nossa contribuição com alguma tarefa, né? Às vezes você já ajuda não bagunçando. Às vezes você também pode ajudar organizando a sua bagunça, organizando os seus materiais, as suas roupas que você utiliza, né? Organizando o seu guarda-roupinha, deixando o seu quarto limpinho, organizado. Tudo isso é uma forma de organizar e de contribuir com o serviço da família, tá certo, galerinha? Fica a dica aí para vocês. Agora vamos lá, agora é com você. Observe as imagens e marque X nas que mostram atividades que podem ser feitas por crianças. Quais são as atividades que a criança pode fazer? Alimentar os animais de estimação? Criança pode fazer. Arrumar a cama? Criança pode fazer. Agora, a criança pode construir uma casa? Criança pode trabalhar no escritório? Criança pode vender algum objeto na sinaleira? Nananina, não, não pode. Guardar os brinquedos, as crianças podem? Podem sim, tá? Devem, não só pode como devem. Na página 21, regar as plantinhas, as crianças podem? Claro que pode, joia, pode muito. E trabalhar escritório pode? Não, né? Não pode. Lugar de escritório é lugar de gente adulta, tá certo, galerinha? Então, assinala aí, ó, alimentar os animais de estimação, arrumar a cama, guardar brinquedos e regar as plantinhas, tá? Número 2, pense no seu dia a dia e depois elabore uma lista com 4 tarefas que você pode realizar na sua casa para ajudar a sua família. Então, pensei em 4 tarefinhas que você pode fazer todo dia para ajudar a sua família. Ó, tem 1, 2, 3, 4 tarefinhas, tá? Agora, após refletir sobre o seu dia a dia e escrever algumas ações que você pode realizar para ajudar a sua família em casa, converse com a sua família sobre elas. Organiza, pensa aí no que você pode ajudar a mamãe, o papai, a vovó, a pessoa com quem você fica, tá? Escreve aí nesse espaço que tem no livro e depois, tá? E depois conta aí para sua família o que você pensou, de que forma você pode organizar essas tarefinhas. Conversa aí com a sua família e conta pra gente, tá certo? Conta aí depois pra gente o que você pensou. Na nossa próxima live a gente vai falar sobre isso, tá?
Então, essa é a nossa atividade que a gente tem para fazer hoje de natureza e sociedade. Nós vamos falar aí sobre as atividades que criança pode fazer e que criança não pode fazer. Além das atividades do livro de natureza e sociedade, a prof vai propor uma outra atividade para que você faça, uma pesquisa, presta atenção, uma pesquisa sobre por que criança não pode trabalhar. Então, você, com a ajuda de um adulto, vai fazer uma pesquisa, tá? Sobre por que criança não trabalha, por que criança não pode trabalhar. A prof já deu aqui várias dicas de por que a criança não pode trabalhar, né? Criança não trabalha porque ela precisa estudar, né? Ela tem o direito de brincar, várias outras coisas que eu não vou contar aqui de novo agora, vocês vão descobrir. Por que a criança não pode trabalhar? O que a criança precisa fazer ao invés de trabalhar, tá? Depois que você pesquisar e descobrir, nós vamos construir um mapa mental. O que é um mapa mental? Um mapa para organizar os nossos pensamentos, as nossas pesquisas. Como que funciona? Você vai pegar uma folhinha assim branquinha, tá? Você vai pegar uma folha branquinha. Lá no meio da folhinha branquinha, você vai escrever assim, ó. Vai mostrar aqui para vocês, tá? Vocês vão escrever lá no meio da folhinha branca, bem no meio. Vocês vão escrever assim, ó. Criança não trabalha. Ó. Criança não trabalha, tá? Vocês vão escrever lá, ó, bem no meio da folhinha, criança não trabalha. Depois que vocês escreverem lá no meio da folhinha, vocês vão criar setinhas, a prof vai mostrar já aqui para vocês como que faz. E vão colocar, tá? Ó, aí você pode criar balãozinho, a prof vai criar nuvenzinha. Você pode criar balãozinho, você pode criar coraçãozinho, o jeitinho que você quiser, tá? Assim, ó. Ó, criança não trabalha, tá? A gente vai escrever aqui no meio e vai fazer assim, ó. 4 nuvenzinhas assim com as setinhas, como a prof tá mostrando aqui, tá? Isso aqui é um mapa mental, é um mapa que organiza as nossas ideias sobre aquilo que a gente já aprendeu, tá? É uma forma muito bacana de estudo, para a gente organizar as nossas ideias, aquilo que a gente estudou. O que vocês vão estudar? Sobre o trabalho da criança, o trabalho infantil. Então, criança não trabalha, tá? Criança não trabalha. Se criança não trabalha, o que a criança faz, né? Aí vocês vão anotar nessas nuvenzinhas. Criança precisa estudar, se alimentar, né? Vocês vão colocando aí. A prof já deu algumas dicas. Vocês vão preencher aqui dentro dessas nuvenzinhas o que a criança tem que fazer ao invés de trabalhar, né? Criança não trabalha. Aqui embaixo, ó, vocês podem complementar fazendo um desenho bem bonito ou colando uma imagem, né? Para quem quiser, pode colar lá uma imagem de uma criança brincando. A prof vai só fazer aqui um bonequinho, só para mostrar assim de exemplo para vocês, tá? Ó, a prof tá colocando uma menina aqui soltando pipa, tá? Mas vocês podem fazer inúmeros outros desenhos, só para vocês ter, a prof dar um exemplo para vocês, ó. Olha lá o mapa mental da prof. Aqui vocês podem colar também uma imagem da internet de uma criança brincando, de uma criança estudando, de uma criança se alimentando, com a família, vocês que vão usar a criatividade de vocês. A prof está só dando exemplo. Se não tiver imagem, pode construir um desenho bem bonito aqui que represente, né? Isso, que criança não trabalha, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, vocês vão pesquisar por que criança não trabalha, né? Criança não trabalha. Criança faz o quê no lugar do trabalho? Ela estuda tudo e a prof já deu um monte de dica. Depois que vocês pesquisaram, vocês vão organizar na folhinha assim, ó, a construção de um mapa mental, escrevendo lá no meio bem bonito, criança não trabalha. Faz as setinhas e cria 4 nuvenzinhas. Dentro dessas nuvenzinhas, vocês vão colocar as informações que vocês descobriram na pesquisa. E aqui embaixo, vocês vão representar com um lindo desenho ou uma imagem, tá? Colada
sobre isso, sobre que criança não trabalha, criança tem que brincar, tem que estudar, tem que estar com a família, tem que descansar. Aí vocês vão pensar na imagem que melhor representa o trabalhinho de vocês, tá certo? Tá com joia? Combinado? Então, ó, eu vou ficar aguardando lá no grupo do WhatsApp o mapa mental de vocês. Vocês podem estar entregando o mapa mental até segunda-feira, tá? Até segunda-feira vocês podem estar criando e entregando o mapa mental para a prof, para a gente finalizar. Deixa eu dar outra dica para vocês. Lá no final do nosso capítulo, tá? Da página 23 lá, ó, já tem bem parecido com o mapa mental, ó, tá? E aqui fala também já um pouquinho, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Do direito da criança, por que a criança não trabalha. Além disso, a prof também vai deixar o link de um vídeo com uma música. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança só dá trabalho. Para vocês ouvirem, palavra cantada. Tenho certeza que vocês vão curtir. Tá joia? Então, vamos lá. Organiza aí tudo, faz as atividades propostas lá da página 20 e 21, que a prof passou, né? As atividades propostas da página 20 e 21. Constrói o seu mapa mental aí, bem lindo, bem bacana, tá? E depois volta aqui para a prof, para a gente trabalhar matemática. Lembrando, o mapa mental, você pode entregar ele para a prof lá no grupo do WhatsApp até segunda-feira, tá joia? Combinado? Até daqui a pouco na nossa aulinha de matemática. Vai no banheiro, toma uma água, ó. Se estica igual uma minhoca, congela a prof e depois volta aqui. Vou estar esperando por você. Então, galerinha, na nossa aula de matemática hoje, a gente tem bastante atividade para corrigir, certo? A gente tem da página 17 para corrigir até a página 22, né? E aí, a professora vai compartilhar com vocês aqui a telinha para que a gente possa fazer essa correção, tá? E para que vocês prestem bastante atenção também. Vamos lá. Ó, na página 17, a prof tem aqui, ó. A prof vai aproximar bem aqui para que vocês possam ver. A gente tinha essa atividade aqui. Junte-se a um colega e observe o quadro abaixo. Vocês deverão descobrir qual é o segredo para completar as casas que estão vazias, né? Então, olha lá. A gente ia completar as casas que estão vazias. Qual era o segredo, né? A gente tinha ali do número 0 até o 100. E a gente tinha que completar. E aí, a gente percebeu, né? A gente tinha que perceber aqui que dependendo da casinha que estava assim, ó, né? Em pezinha assim, ó, tá? A gente tinha que colocar apenas o número na frente, repetir o número, né? Era isso que a gente tinha que fazer, não era? Repetir ali o número. Então, o que eu colocaria na horizontal e na vertical, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, o que a gente descobriu? Que a gente completava com o número faltando. Então, aqui, na horizontal, aqui na vertical, assim, e na horizontal aqui, ambos eu completava. Então, olha lá, 0, 1, 2, quem é que vem aqui, tá? Na vertical, o número 3. Tudo que tá abaixo do 3, ó, foi o número 3, né? Todos os números, ó, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, tá? Só foi mudando o quê? O algarismo da frente, porque aqui eu tinha 10 e o 3 que dá 13, o 20 mais o 3, o 30 mais o 3, 40 mais o 3, 50 mais o 3, 60 mais o 3, 70 mais o 3, 80 mais o 3 e 90 mais o 3. Depois a gente tinha 4, 5, ó, aqui, olhando aqui na vertical, né? O 5. Então, assim a gente ia completando aquela linha ali.
Anotaram, galerinha? Tá? Anotaram aí? Então, anota, tá? O prof estava conferindo aqui a 3 para vocês fazerem. Então, é isso, tá? A prof ditou aí o número para vocês: 47, 32, 45, 54, 89 e 58, tá certo? Então, agora vocês vão fazer as atividades propostas da página 23 até a página 28. Tentem, tá? Tentem fazer o máximo sozinhos possível da atividade, né? Pede ajuda lá para leitura, tudo, mas pensa você numa resposta que você pode dar, pensa como que você pode resolver isso que está sendo perguntado. Vamos criar respostas a gente pensando, não a gente ganhando tudo pronto, tá? Para exercitar bem a nossa cabecinha. A prof vai deixar um joguinho bem legal, um link de joguinho de matemática. Tá joia, galerinha? Desculpa aí se falhou alguma coisa, desculpa se ficou um pouco atropelado. A prof ainda está improvisando aqui, mas a partir de semana que vem, a prof já vai ver se consegue gravar lá na escola, e aí a prof tem certeza que vai ser melhor, não vai ter tanto barulho, né? Lá o computador é melhor, a internet é melhor, eu acho que tudo vai ser melhor, tá? A prof vai se organizar agora quinta e sexta, deixar tudo organizadinho para que isso possa acontecer, e segunda-feira, se Deus quiser, a prof iniciar as gravações da aula lá no colégio mesmo, tá joia? Galerinha, obrigada pela companhia, obrigada pela atenção, um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, chama a prof lá no WhatsApp, chama mesmo, tá? Beijo, tchau, tchau.